Agora vamos finalizar a nossa sequência de aulas sobre puberdade precoce central. E hoje vamos, enfim, falar do tratamento. Deixa eu achar. Se você não assistiu às aulas anteriores, corre lá e assiste, senão essa aula vai ficar meio maluca, meio sem sentido aqui. Vamos falar então sobre como é feito o tratamento da puberdade precoce central. E hoje em dia a nossa vida é bem melhor. Nos anos 70, veio disponibilidade só de alguns medicamentos que hoje são reservados só para a puberdade periférica, né? Tem o acetato de medroxiprogesterona, que ele consegue fazer um feedback negativo com o eixo, a ciproterona é um antihidrogênico, o danazol um estrógeno fraco, mas, assim, o tratamento não tinha um efeito tão bom, mas só que apenas nos anos 70 que a gente veio descobrir a estrutura do GNRH, né, do hormônio liberador de gonadotrofinas. No final dos anos 70, aí que a gente teve o teste do LHRH, do análogo, e que a gente falou na aula passada. Enfim, nos anos 80, a gente começou a ter, então, análogos para tratamento da puberdade precoce central, análogos de GNRH. Só que no início era um uso subcutâneo diário, e é uma injeçãozinha um pouco dolorosa. Em 86, enfim, chegou o análogo de depósito para uso mensal. Em 2002, a gente teve um depósito de uso trimestral, a vida já melhorou bem. Os implantes subdérmicos anuais não estão disponíveis no Brasil. E em 2020, nós tivemos, então, a entrada no mercado de análogos de depósito de uso semestral. E o ano passado, nós conseguimos colocar esse GNRH de depósito semestral dentro do PCDT, e o estado de Goiás já está com vários pacientes utilizando, foi o estado pioneiro a começar a usar o depô de uso semestral. Ele é um pouco diferente, o método de ser aplicado. Vamos falar um pouquinho, então, dessa farmacocinética, desses análogos dos agonistas de GNRH. Então, o GNRH é um decapeptídeo, e a gente vai chamar muita atenção aqui da glicina na posição 6, porque é bem aqui que existe a ação da endopeptidase. Então, ele é clivado, ele para de agir justamente por uma ação aqui nesse local. Então, os agonistas, para durarem mais tempo, são feitas modificações aonde? Justamente nessa glicina 6, e alguns têm modificação aqui também no aminoácido 10. Falei, peraí, eu não estou confundindo, é análogo agonista, mas eu não quero, né, bloquear. É isso mesmo. O análogo, ele é agonista, naquele primeiro momento, ele tem um efeito agonista clínico também, por isso que ele serve para a gente fazer o teste, né? Então, vocês lembram que tem um teste da neuprorelina, que é um dos análogos de depósito do GNRH, porque naquele primeiro momento ele realmente vai estimular a produção de RH, FSH, e depois os hormônios sexuais, e na clínica a gente tem que avisar isso, que na primeira dose ou naquela dose do teste, pode ter uma piora momentânea do quadro clínico, então pode haver sangramento em algumas meninas que já estão com uma puberdade mais avançada, pode haver um enturgecimento maior de mamas, etc. Mas, então, o que acontece que a gente usa isso para tratar? Nesse primeiro momento, existe uma ocupação total dos receptores ali, na célula-alvo, e essa ocupação total faz o quê? Com que haja uma invaginação desses receptores. Então, para funcionar como estimulador de gonadotropina, eu preciso ter a função pulsátil. Tem, não tem. Tem, não tem. Assim funciona a puberdade normal e a puberdade precoce central. Então, pulsos de GNRH levando a pulsos de LH-FSH vão levar à clínica de puberdade precoce. Quando você tem um análogo tão forte que ele ocupa tudo de uma vez, no primeiro momento tem um efeito de estimular mesmo os hormônios sexuais, mas rapidamente essa invaginação de receptores, ele fica sem receptor nenhum e tem um efeito clínico antagônico. Só dali a pouco. Então, nesse primeiro momento, pode ter esse efeito de piora clínica, né? E por isso a gente pode fazer o teste com os análogos. Então, eles são agonistas, mas que clinicamente vão antagonizar por uma invaginação down regulation dos receptores.
Nós temos vários tipos de análogos de GNRH. Os que a gente usa na puberdade precoce para criança, aqui no Brasil, são a leuprorrelina e a triptorrelina. A leuprorrelina, então, o próprio nome já diz, né? A glicina vai ser trocada por uma leucina, a triptorrelina por um triptofano, né? E existem esses outros aqui, alguns doem muito, outros não são liberados para uso em criança. O Zoladex, ele é muito utilizado, mas em mulheres adultas, outros tratamentos. Então, essa é a tabelinha que está no nosso PCDT do ano passado. Então, a gente não utiliza nenhum desses dois medicamentos iniciais aqui de rotina para puberdade precoce central, mais a puberdade precoce periférica. A borserrelina, que é o Zoladex, ele é um subcutâneo, assim, horrível, porque é muito doloroso, é muito grosso e não está indicado para puberdade precoce central. Então, são mulheres com câncer, que têm que reduzir a produção estrogênica e tal, ficam restritos só para as adultas. E o que a gente tem mesmo na prática? A leuprorrelina e a triptorrelina. A leuprorrelina mensal tem de 3,75, que é a dose que a gente faz o teste, né? Algumas crianças vão precisar de uma dose maior, uma dose de 7,5. Existe o trimestral, só que, na verdade, está impossível de achar, saiu da disponibilidade do governo, né? Mas era equivalente a essa dose, só que a cada 3 meses. E chegou ano passado o semestral de 45 miligramas, que equivale a uma dose de 7,5, só que mensalmente, só que com intervalos semestrais. Ele é um subcutâneo diferente, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é. Então, faz um depósito e vai soltando devagarzinho. E a gente tem a triptorrelina, mensal também de 3,75 ou 7,5, para aquelas meninas que não conseguem bloquear com 3,75. São geralmente as meninas mais obesas, estão com um peso bem maior, uma adiposidade maior, ou as que já estão já vêm começar a tratar com uma puberdade muito avançada, né? Existe a tripto trimestral, de 11,25, apesar de não estar liberada em bula para PPC, mas também acaba sendo usado. E existe o semestral, a triptorrelina, 22,5. A diferença aqui é que ela equivale a uma dose de 3,75 mensal. Todas são aqui IM, né, dessas que a gente usa, com exceção dessa leuprorrelina 45, que ele é um subcutâneo. É um subcutâneo diferente, é um sistema atrigel. Inclusive, não é feito em qualquer lugar. Aqui em Goiás existe policlínicas em alguns centros, e aqui no Juarez Barbosa tem pessoas treinadas, e se a pessoa quiser comprar também nas farmácias que vendem, não é qualquer uma, eles têm que fazer toda uma retirada, depois de 30 minutos que tirou da geladeira, tem que aplicar, senão o remédio não funciona. Existe uma forma de fazer essa diluição. É dolorosa? Dá para fazer um brotinho de anestesia, só que, assim, vai doer, porque a anestesia vai ficar aqui na parte mais superficial. Então, assim, vai dar uma doída, mas eu acho que compensa, porque é uma injeção dolorosa a cada 6 meses. E tem um efeito muito bom. Então, nós vamos bloquear a pulsatilidade do GNRH com esses análogos agonistas de longa ação, que na primeira vez realmente vai ter uma função agonista, e logo a seguir, com a invaginação, nós vamos ter um efeito clínico de antagonista. E para que eu quero tratar? Bom, prevenir os riscos psicossociais, que nós falamos na primeira aula, né? Esperar essa criança ter maturidade psíquica para então liberar os hormônios sexuais. E o que a gente espera desse tratamento, né? Redução dos estágios de Tanner, ou pelo menos a estabilização. Quando está muito avançado, às vezes ele não regride. Vai reduzir a velocidade de crescimento e vai reduzir o avanço da idade óssea. No final das contas, o que eu quero? Melhora da estatura final, a maioria alcança o alvo familiar, né? E o melhor benefício é quanto mais cedo a gente começa a tratar. Vamos monitorizar de que forma? A clínica, que é importantíssima, a velocidade de crescimento, como é que está a progressão, ou não é para ter progressão de estágio de Tanner, exame do local da injeção, a idade óssea tem que ser feita a cada semestre, a gente faz aquele desenho na curva de crescimento, ultrassom pélvico para as meninas não é obrigatório, apenas se necessário. A gente vai também monitorizar com exames laboratoriais. A gente vai dosar o quê? O LH. Pode ser feita uma dosagem aleatória, em qualquer momento, né? E o que a gente espera dessa dosagem aleatória?
menor que 0,6 unidades por litro no primeiro ano e menor que 0,3 no segundo ano. E pode ser o estimulado. Então, eu aproveito que a criança vai fazer a injeção daquele mês, ou daquele semestre, ou trimestre, e 30 minutos, ou a 3 horas, tem essa variação, né? Eu geralmente peço 2 horas depois. Que você fez a injeção, a gente dosa. Então, ele estaria no pico. Se não estiver bloqueando direito, vai subir muito, certo? E nesse momento, no estimulado, tem que estar menor do que 4 mil unidades por ml. Mas a clínica é soberana. Algumas vezes o LH vem fora desses parâmetros aqui, mas a criança está com velocidade de crescimento normal, não fazendo pico de estirão. A idade óssea está ok, o Tanner está mantendo ou está regredindo. A clínica é soberana. Eu não tenho que aumentar a dose, eu não vou considerar que não está tendo efeito, se eu tenho uma clínica me mostrando que está tendo efeito. Existem efeitos colaterais, claro, né? A gente tem que pensar em como que esse medicamento como que ele age, então, está explicado, porque tem sangramento, pode ter sangramento vaginal após as doses iniciais, principalmente naquelas meninas que já vêm com um avanço muito grande do estadiamento de utero, já tem um útero mais crescido, então, você vai baixar esse hormônio, esse estrógeno, vai ter um sangramento ali. Né? Mas depois a tendência é que isso acabe. Depois das 2, 3 primeiras doses, não se espera que tenha mais sangramento. Vão ter sintomas parecidos com a menopausa. O que é a menopausa? Você é uma mulher que teve estrógeno a vida inteira, de repente para de ter e ela tem sintomas de abstinência ao estrógeno. Então, quando você baixa muito estrógeno, pode ter aqueles sintomas vasomotores, tipo fogacho, umas náuseas, o humor, mas depois isso vai melhorar. Existe um aumento de peso, mas não leva à obesidade. O problema é que a gente já está num ambiente muito obesogênico, muitas crianças já vêm com obesidade, já vêm com sobrepeso, mas dá uma leve aumentada de peso, não é o responsável por obesidade. Eventualmente pode ter um abscesso estéril, e surgiram alguns questionamentos sobre hipertensão e convulsões, mas não foram confirmados. Pareceu mais alguns relatos, e pareceu mais uma coincidência, né? E é muito raro, muito azar, mas eventualmente pode acontecer o escorregamento de epífise femoral proximal. E a pergunta, né, que sempre vem, quando que a gente vai parar o tratamento? Então, depende de alguns critérios. A menina tem que ter a idade cronológica de entre 11 e 11,5, pelo menos, com uma idade óssea de 12, 12,5, e aquela grande pergunta, quando vai menstruar? Geralmente 1 ano depois, mas varia. Então, as meninas que já estavam mais avançadas, que têm um peso maior, têm a tendência a ter menarca mais precoce. E, ao contrário, as meninas mais magras ou que bloquearam, voltaram a M1, vão geralmente demorar mais para ter menarca. Ah, mas eu queria que menstruasse com 18 anos, por questões várias, né? Eu não posso segurar esse bloqueio para muito mais do que 12 anos e meio de idade óssea. Por quê? Senão você também bloqueia o estirão de crescimento. Para fazer o estirão de crescimento, a gente tem que ter, né, todos os hábitos ok, a ausência de doenças, GH funcionando normal, e o hormônio sexual alto nessa idade óssea. Então, se eu libero o tratamento, né? Se eu libero o bloqueio com 14 anos de idade óssea, não vai ter estirão. Eu embotei, eu perdi a chance de ter estirão. Nos meninos, o mesmo raciocínio, só que tudo um pouco mais à frente. Então, meninos, idade cronológica 12, 12,5, idade óssea 13,5, no máximo 14. Então, 13,5 já seria o ideal, já está tirando o bloqueio, porque é aqui nessa idade óssea que ele vai fazer o pico de estirão de crescimento. E 75% das crianças que trataram direitinho vão chegar na sua idade, na altura-alvo. O problema é quando procuram muito tardiamente ou quando o médico não tira o bloqueio no momento que é necessário. Então, vocês estão entendendo que bloquear uma puberdade normal, pensando que vai melhorar a estatura, é fria, porque você também bota o estirão do crescimento. Tem uma aula sobre isso na playlist de puberdade e na playlist de crescimento também. Existe indicação do uso do análogo do GNRH além da puberdade precoce central? Existe. Então, saiu o ano passado esse consenso aqui de PIG, crianças pequenas para idade gestacional,
PIG é um outro mundo. Eu vou gravar uma aula de PIG aqui para esse canal ainda, né? Então, o PIG, mesmo que não tenha puberdade precoce, começou na idade normal, mas se o início puberal está com muito baixa estatura, é indicado a gente fazer o bloqueio. Lembrando que aquelas contas de previsão de estatura nos PIGs não funciona também. Então, existe essa indicação. PIGs, bebês que nasceram PIGs, que estão começando a puberdade com uma estatura muito baixa. De mensagens finais, eu acho que todo mundo tem que ler esse artigo, que é o nosso consenso de puberdade de uso de análogo na puberdade precoce. E vamos lembrar então, né? Os análogos, então, eles são tratamento de escolha para puberdade precoce central, também usados em puberdade rapidamente progressiva, que funciona como puberdade precoce central, apesar de não ter começado ali antes dos 8 ou antes dos 9, no caso do menino. Crianças PIG com início puberal com uma baixa estatura importante, né? E esse tratamento ele é muito efetivo, alivia o estresse psicológico, melhora o prognóstico da estatura, é bem tolerado e geralmente os eventos adversos são leves. Essa bibliografia que eu usei nessa aula e nas outras também, vou passar aqui para vocês, depois vocês dão um print. E se precisar, é só falar comigo que eu mando também os artigos. E é isso, pessoal. A gente se vê então na nossa sala de aula. Um beijo para vocês. Deixa eu voltar aqui. Share screen, parou. Ops. Ok. A gente se vê então na nossa sala de aula discutindo os casos clínicos. Até lá.